Curso de Excel, aula 13. Como um dos seguidores do canal pediu um controle de ponto em planilha, né? Nós já fizemos uma entrada, né? Colocando na cabeça de vocês um pouquinho sobre tempo em minutos e segundos na aula 12. Agora nós vamos explicar mesmo a diferença de tempos e colocar no contexto de registro de ponto e mostrar para vocês todas as diferenças, as derivações do controle de horas para vocês terem a ideia para fazer o de vocês, tá? Bem, primeiramente, essa planilha está dividida em data, né, com ano e mês. E em cada mês tem os dias, correto? Para a gente não precisar ter a representação de data. Para quê? Porque em hierarquia você tem geralmente, quando se trata de datas, né, o mês, que realmente é período, ano e mês, né? Então, se eu já determinei aqui na orelhinha ano e mês, para que eu vou pedir colocar a data inteira aqui? Além do mais que nós temos um número de registros que é igual ao número de empregados vezes o número de dias, né? Vezes 2. Ou seja, se temos uma empresa com 10 empregados, né? Você tem dias mesmo de trabalho, em média, 22. Então, nós teríamos 220 registros, tá? Com as diversas entradas e tal. E planilha, como eu já disse, cada orelhinha é para ter um número bem leve, tá? Não é para ter 1000 linhas, 10.000 não, tá? Porque isso é anacrônico, né? Isso não serve. Aí já é um trabalho para banco de dados. Então, se a gente divide por orelhinhas, ou seja, usando as estratégias de volume de dados do Excel, né? Então, nós podemos colocar aqui o ano inteiro dessa empresa aí com esses seus 10 empregados, né? Ou seja, 220 linhas por mês, tá? Que por ano dá isso aí vezes 12, né? Aproximadamente umas 2.600 linhas para uma planilha. O que já em termos de Excel, o seu milhar ótimo aí, tá? Quando chegar a 10.000 linhas, 100.000 linhas, já não é mais para tratamento em Excel, não. Correto? Bem, aqui nós fizemos algum artifício gráfico, porque, como eu disse, né, a planilha não é um meio bom de registro, mas delimitando as colunas, pelo menos a pessoa faz uma inspeção visual e vê assim, ó, se ela vê aqui, alguma hora menor do que 14, aqui ó, tem 13 aqui, mas ela vê que tem mais minutos, aí ela vai estranhar, tá? Correto? Então as cores nos ajudam muito. Poderia fazer uma cor diferente para entrada, outra para saída e tal, isso aí fica a gosto de vocês, tá? E depois nós temos cálculos aqui. Não olhem para isso aqui por enquanto, não, tá? Então aqui estão todos os registros do primeiro dia. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Não, 10 registros por primeiro dia, tá? Aqui caberia colocar, como colocamos aqui, ó, eu estava escondendo o número funcional, um número de matrícula. Aqui tem uma pequena estratégia que é uma empresa pequena, mas ela tem duas lojinhas. Então, os empregados da primeira loja, o primeiro dígito é 1, os empregados da segunda loja, os dígitos são 2. E vejam o seguinte, por vezes eles pegam para fazer um rodízio
os empregados de uma loja que fica num bairro conhecerem o movimento dessa mesma loja em outro bairro, então eles fazem um rodízio, né? Passa o empregado de uma loja para outra, né? Só que o que interessa é o empregado. O salário é do empregado. O salário não é do empregado em uma loja específica. O salário é do empregado. Ao final do mês, ele recebe o equivalente ao seu mês de trabalho. Mês trabalhado que só depende do quê? Das horas. Tá certo? Então, aqui estamos com as colunas formatadinhas, tudo bonitinho. Como nós fizemos, nós vamos fazer aqui também, né? Nesta aula, como nós fizemos na aula anterior. Registrar que aqui o formato é de data. Tá certo? Nos campos de diferenças, o formato é de quê? É de número. Senão aqui ele apresenta um número, 2.00, você fala assim, uai, cadê a soma? Tá? Então, onde houver operação aritmética, vocês estão vendo aqui em cima, né? Nós temos que formatar por número. Porque se nós fizermos um cálculo usando células de hora, ele automaticamente formata a célula resultado como se fosse de hora. Então, depois vocês têm que selecionar aqui, ó. Vocês têm que selecionar esta área toda até aqui. Né? No caso, nós só temos 2 dias registrados, para não ficar muita coisa. Né? Selecionar e formatar para número. Guardem isto na cabeça. Fez cálculo de diferença, de soma, qualquer coisa assim, formate como número. Ele não é adivinho, tá? Bem, então agora nós vamos partir para as considerações de registro da hora. Então aqui nas diferenças de tempos, né, dessas colunas, vocês notam casas decimais. Antes de olhar essas fórmulas aqui, vamos ver essa orelhinha de introdução para você se acostumar com as frações de hora. Correto? Então vejam bem. Aqui nós colocamos frações decimais de hora. Né? 0,9, 0,8, de 1 em 1 décimo. 1 décimo de hora, 60 minutos, é fácil de imaginar. São 6 minutos. 0,2 seria o dobro de 0,1, 12. Tá? E assim por diante. Mas observem que a segunda casa é quebrada, 0,9. Você de cara você não consegue calcular isso, imaginar um número exato de minutos, né? Dentro daquelas casinhas de 5 minutos do relógio. Né? 0,9 é 54. Tá? Então a diferença, aqui, ó, isso é meio não muito óbvio para a nossa mente, porque nós estamos acostumados com o sistema decimal. Tá? Aqui é o sistema 60, né, de base 60. Então é só lembrar que de fração em fração a diferença é de 6. Vocês vão ter que acostumar com uma espécie de tabuada mental de 6. Tá? Agora vejamos aqueles tracinhos exatos do relógio. Vamos fazer o inverso. Tá? Vamos ter os minutos e ver a qual fração de hora corresponde. Tá? Bem, aqui só para mostrar a fórmula, o que nós fizemos? É a coluna anterior vezes 60. Tá? Então, é a fração vezes 60 dá o número de minutos. Todos derem exatos aqui. Bom, aqui já a fração, tá vendo? Os traços exatos do relógio dão dízimas. Tá certo? Só alguns, como o 15 minutos, é exatamente uma fatia, um quarto. Uma fatia de 1/4 daquele círculo que é o relógio. Então, é 0,25. O 30 é o queijo do relógio partido ao meio. Então, é meio. E 45 minutos é meio queijo mais 0,25 do queijo, seria 0,75. Os outros são dízimos. E como é que é o cálculo disso? É o quê?
são os minutos dividido por 60. Como 60 é um múltiplo de 3, todo múltiplo de 3 como denominador, né, produz nas suas divisões dízima. Tá? Os 5 minutos é um dos mais estranhos. 0,08333 é dízima. Tudo aqui dízima. Tá certo? Mas vocês notam que, vejam, de 2 em 2, né, daqueles números exatos dos tracinhos do relógio, nós temos 2 dízimas, uma divisão exata. 2 dízimas, divisão exata. 2 dízimas, divisão exata, 2 dízimas. Tá certo? Então fica fácil de guardar. A dízima dos primeiros, da primeira casa, dos grupos de 2 é 3, 0,333. A segunda é 7. E esse padrão se repete. Tá certo? Então guardem esse padrão, né? E vocês terão que acostumar aí com esses números esquisitos, tá bom? Então agora nós veremos essas frações, né? Aqui quando fazemos o registro e fazemos a diferença. Então vamos ampliar esta fórmula daqui. Depois de dar um comando em ESC para voltar o número, tá? Em planilha. Vamos no bloco de notas colocar essa fórmula ampliada. Quero bem ampliada para vocês terem aí a visão. Tá certo? Então, o que nós fizemos? Observem aqui. Primeiro ali, vamos posicionar direitinho, né? Então, a hora de D2 é este menos esse, tá? Preocupamos-nos com as horas, né? Hora de D2 vezes 60, hora de C2 vezes 60. Negativo. Tá bom? Os termos de C2 serão negativos. A menor será subtraída da hora maior. Tá vendo? Então, hora de D2 vezes 60 mais minuto de D2, menos hora de C2 vezes 60, menos minuto de C2. E tudo isso depois dividido por 60 para dar o número de horas. Porque aqui, se vocês puderem notar, a hora vezes 60 é uma transformação em minuto. Então, nós somamos os minutos da hora mais os minutos da casa dos minutos, tá? E subtraímos o quê? Da mesma relação da hora menor, tá? Então, nós obtivemos aqui, por primeiro, 4 horas,02. Vocês querem conferir qual que é a fração 0,02? É só colocar aqui, estender a fórmula, tá? Aqui ele já fez, né? Então, isso aqui corresponde a 1,2 minutos. O 0,2 que vocês acharam lá, tá? Aqui. 4 horas,02. Então, viemos aqui, colocamos 0,2 aqui, tá? Isso corresponde a 1 minuto,2. Ali nós colocamos apenas 2 casas. Correto? Se a gente formatasse com 3 casas, ia ver o resto. Não, não quisemos, não nos interessa. Tá ok? Fizemos o mesmo cálculo para a tarde. Também, da mesma forma, vou ampliar para vocês verem que a lógica é exatamente a mesma, tá? Células F menos células E. Pronto. Tá ok? Então, sem problema nenhum. Deem ESC aqui para não alterar. Beleza? Então, fizemos uma coluna e a outra. A última coluna é a soma das duas. Então, não tem problema. Não foi necessário formatar isso aqui como um número, porque ele vem de células que têm resultado em número. Então, somou aqui, ó, 8,05. Então, vejamos a nossa tabela
0,05. O que vocês acham? Vai dar exato ou não? Deu 3 minutos. 0,05 é metade de 0,1. Então, temos 3 minutos. Tá ok? Deu para vocês entenderem direitinho? Então, esse é o nosso início do controle de ponto. Fazer o total de horas trabalhadas no dia. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre hora extra. Então, vejamos o que a legislação diz a grosso modo sobre hora extra. Tá? Excedidas as 8 horas, tá? Você pode fazer uma verificação se houve realmente hora extra. O patrão pode pedir para o empregado para ficar até 30 minutos a mais, sem prejuízo nenhum. Se ele fizer isso vários dias, ele pode, a critério dele, pagar o excedente. Então, aqui nós estamos colocando o quanto que o total de horas trabalhadas no dia excede a 8. Estamos fazendo a primeira etapa. Então, aqui já entra o comando se, ou em inglês o if, né? Que testa o seguinte, ele testa uma condição. Nós estamos fazendo aqui, para a primeira linha de registro em relação ao total de horas, que é a coluna I. Então, a célula I2 é maior do que 8. Aqui é o que vai ser impresso, que vai ser calculado. Caso essa expressão seja positiva, ou seja, se o valor de horas total for maior do que 8, ele vai mostrar nessa célula como fórmula o I2 menos 8. Senão, ele vai mostrar simplesmente 0. Para quê? Para que não mostre negativo nos outros registros, tá? Então, vejam, esse aqui de baixo, maior do que 8, ó, esse. Eu não quero valor negativo. Por isso que nós fizemos esta fórmula se. Então, ela tem 3 argumentos. O primeiro argumento é a condição a ser testada. O segundo argumento é a fórmula em caso positivo. E o terceiro é o valor ou fórmula em caso negativo. Tá bom? Então, vamos observar todos os resultados aqui dos dias trabalhados desses empregados. Ó, estão vendo? Tem até aqui dízimo. Teríamos que formatar isso aqui com 2 casas. Como já está marcado, nós vamos formatar como número 2 casas. Beleza. Tá bom? Sem problema? Então, essa é a nossa primeira preocupação. O quanto que os números maiores do que 8 excedem o valor 8. Tá certo? A próxima providência será olhar se isto aqui, tá? Quais os casos em que isso excede 30 minutos. Então, voltemos às nossas frações aqui, ó. 30 minutos é 0,5 da hora. É uma fração 0,5. Corresponde à fração 0,5. Tá certo? Então, aqueles resultados ali, tá? Nós vamos subtrair de 5 e novamente fazer aquele teste de se ou de if. Correto? Bem, então fizemos a semelhança daqui, fizemos aqui a seguinte fórmula, que eu vou ampliar para vocês aqui no bloco de notas, para que vocês possam ver e analisar comigo. Então, vejam bem, a semelhança desta fórmula, fizemos aqui para o J8. Por que eu escolhi J8? Porque ele excede o quê? 30 minutos. 30 minutos é a fração meio, conforme nós explicamos. Então, 0,82 excede meio. É a primeira ocorrência que ocorre, que excede. Então, nós vamos mostrá-la aqui, tá? Vamos dar um S aqui para evitar qualquer prejuízo. Veja, 0,32. Então, vejam só.
que foi feito para cá, né? Tem que colocar por cima para ficar posicionado. O Windows, de vez em quando, ele é uma verdadeira droga mesmo, tá? Olha lá, tá aparecendo. Vamos dar uma emagrecidinha aqui. Pronto. Então, a célula é J8. Se J8, ou seja, a diferença para 8 em relação a S é de 8, for maior do que meio, porque meio da hora são 30 minutos, eu apresento o quê? O S é de 8 menos 0,5. Então, 0,82 menos 0,5 é 0,32. Tá certo? Se não, eu apresento zero. Então, vejamos os casos anteriores, que não foi maior para ver se é mentira. Beleza. Aí, estão vendo? Não excedeu 0,5, apresenta zero. Então, esse cara aqui, ó, ele trabalhou um pouco, 0,22, né? Da hora a mais. Vamos ver quanto que ele trabalhou. 0,22. Ele trabalhou 13 minutos a mais. Não tem direito, segundo a legislação, tá? A hora extra, tá bom? Mesmo tendo trabalhado a mais. Por quê? Não chegou na fração meio. E vamos ver aqui quem mais recebe. Ó, podemos depois fazer uma formatação condicional com letra. Esse aqui, ó, 0,40, tá? De hora a mais. Estão vendo? Por quê? Porque 0,90 menos meio é 0,4. Vamos conferir aqui, 0, ele trabalhou o quê? Ele ganhou 24 minutos de hora extra, tá? Porque ele trabalhou além de 30 minutos no total, tá bom? Aquela última ali é o excesso em relação a meio, tá bom? Aí, nós veremos o seguinte, quando excede, ele tem o direito a receber isso tudo, tá bom? O que vai ser pago para ele é isso tudo, o 90, tá bom? Essa coluna aqui, depois nós faremos o teste. Daqui, excedeu zero, para considerar isto no cálculo do valor da hora extra dele, tá? Nós ainda não sabemos o valor da hora trabalhada, provavelmente colocaremos aqui como uma constante e faremos aquela referência que explicamos algumas horas atrás, né? Como nos referir a outra orelhinha, tá? Mas isso fica para uma outra etapa, senão essa aula aqui fica longa, tá bom? Então, nós temos tudo sob controle, aprendemos uma função nova, né? A função se ou if, se vocês estiverem com a versão em inglês. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e paciência. Este aqui é o final da aula 13.